A gente viu lá na criação, né? Deus separa a luz, Deus coloca a terra, Deus separa a água para poder ter o ambiente propício para os animais e o homem, certo? Para haver o ambiente propício para Deus colocar o amor, primeiro ele precisa preparar o terreno da liberdade. Eu estou usando a ilustração aqui da criação, né? Porque assim como o peixe não vai existir sem a água, o amor não vai existir sem a liberdade. Então, de novo, o que é a árvore do conhecimento do bem e do mal? É uma cláusula de saída do jardim. Tudo é bom, tudo é perfeito, tudo é maravilhoso. De acordo com quem? É o famoso assim, Adão, fica aqui no jardim, tudo aqui é perfeito. Aí Adão pergunta, mas quem disse que é perfeito? Não, eu disse. Mas aí é fácil, né? Você que fez, eu vou ter que tomar sua palavra por isso. Adão, você vai ter que tomar minha palavra de que tudo aqui é bom. Mas eu quero experimentar lá fora. Adão, não tem nada lá fora. Tem trevas e vazio. Tem a não existência. Não, mas eu quero criar a minha própria existência. Tá bom, então. Se você quiser persistir nessa ideia, Adão, lá no centro do jardim tem uma árvore. Quando você comer esse fruto, eu vou entender. Ele está assinando a anulação desse contrato. Ele não quer mais estar debaixo do meu governo. Então, beleza, Adão. Agora, com o seu poder de barar, você vai e cria sua existência. É o livre-arbítrio. Ok, a gente parte da lógica de que Deus falou é verdade. Tudo é bom, tudo é perfeito. Ok, mas como é então que eu faço para poder desobedecer isso, para poder não experimentar isso? Tem que ter uma cláusula de escape. Então, para que a liberdade do ser humano possa ser exercida, existe uma porta de saída. Então, no momento em que eu não quero mais confiar em Deus, eu quero fazer do meu próprio jeito, eu quero definir por conta própria o bem e o mal, então eu como do fruto, eu saio dessa porta. Satanás se usa disso para poder, naquele momento, ele tentar Adão e Eva? Sim. Ele vai tentar em cima exatamente de qual é a cláusula da questão, que é a confiança. Né? Então, assim, não existe nada de mágico, de místico ou de arbitrário em cima da árvore do conhecimento do bem e do mal. Não, Deus mandou Adão e Eva embora do jardim só porque eles desobedeceram e comeram a árvore, o fruto. Então, o pecado deles foi comer o fruto quando ele disse que não era para comer. Não, o pecado eles não estão aceitando todo o pacote de que Deus estabeleceu para eles. Eles não querem estar debaixo da autoridade divina. Eu quero fazer do meu próprio jeito. Tanto é que quando eles comem do fruto, não acontece nada na realidade no sentido de, tipo assim, o mundo não explode, eles não caem duros. O que morreu ali foi a confiança. Só que não é a desobediência restrita ao comer do fruto, é isso que eu estou dizendo. É a desobediência como um todo. É a desobediência no Deus disse que é bom. Eu não tomo mais a sua palavra, Deus, como autoridade. Você não é mais minha autoridade. A palavra que fala haja e as coisas existem, eu não tomo essa palavra como autoridade. Eu não quero que Deus diga o que é bom e o que é mal. Eu vou dizer o que é bom e o que é mal por conta própria. Muita gente fala assim, a Bíblia nada a ver, tudo está desse jeito só porque comeu uma fruta. Não, tudo está desse jeito porque nós decidimos por conta própria definir que o mundo vai ser governado pelo nosso próprio jeito. Você quer fazer do seu jeito? Ok, então agora eu vou te dar a oportunidade de fazer. E aí a gente tem a Bíblia descrevendo passo a passo tudo o que aconteceu quando a gente começou a fazer do nosso próprio jeito. E de novo, não é simplesmente assim, não, eu vou colocar isso aqui que é uma casca de banana no meio do Éden para Adão e Eva, né, caírem. Não. De novo, não existe nada. Quando a gente fala assim, Eva não foi enganada, ela não foi enganada sobre o que era ou não era a árvore do conhecimento do bem e do mal. Ela foi enganada sobre os efeitos do que aconteceriam. Ela sabia exatamente o que ela estava fazendo. Ela não comeu fruto sem querer. Foi uma decisão de livre e espontânea vontade. O negócio é que ela achou, segundo o relato da serpente, como a gente vai ver, de que isso traria para ela outras coisas que não aquilo que Deus havia dito, né? Então, Gênesis 3, que tem um relato, diz, a serpente era mais astuta que todos os animais selvagens que o Senhor Deus tinha feito. Disse a mulher, é verdade que Deus disse, não comam do fruto de nenhuma árvore do jardim? É bem interessante a forma como ela formula a pergunta, né? Ela distorce completamente. E aqui já começa o negócio, porque aí a mulher, ela se coloca num papel de defesa de Deus. Ela diz, não, do fruto das árvores do jardim nós podemos comer, mas do fruto da árvore que está no meio do jardim, Deus diz, você não deve nem comer e nem tocar nela, porque você vai morrer se isso acontecer. Né? E aí a serpente começa a dizer, olha, é certo que você não vai morrer. Deus sabe que no dia em que dela vocês comerem, os olhos de vocês se abrirão e como Deus, vocês serão conhecedores do bem e do mal. Então, pegando de trás para frente aqui, a promessa da serpente deles serem conhecedores do bem e do mal, ao comer do fruto, do conhecimento do bem e do mal, de novo, a palavra conhecer aqui, no sentido bíblico, não é mero adquirir conhecimento a respeito de algo. Conhecer aqui, e eu falei isso até na semana passada, quando você vai para Gênesis 4, diz que Adão conheceu a sua mulher Eva e eles tiveram um filho. Prazer, Adão, prazer, Eva. Ó, tô grávida.
né? Não foi isso que aconteceu. Conhecer no sentido íntimo, de você se tornar tão íntimo da pessoa, de conhecer a alma daquela pessoa, de saber tudo sobre ela, que você se torna de fato uma coisa só. Né? Deixa homem, pai e mãe, aquela coisa toda que tem ali na bênção de Deus para o casal. Então, o que é ser conhecedor de algo nesse sentido aqui? É você ser tão íntimo com algo que você se funde numa coisa só e você meio que toma essas propriedades para si. Se tornar conhecedor do bem e do mal é ser como Deus, alguém que define por conta própria, isso aqui é bom, isso aqui é mal. E Deus falou que o peso dessa responsabilidade é tão grande que se você não tem os atributos divinos, isso vai te esmagar até a morte. Por quê? O que a gente vai observar no decorrer da história é, ok, cada um vai definir o certo e errado. O problema é que agora a gente é quase 8 bilhões de pessoas na Terra. E aí? E aí, quando você tem, por exemplo, pessoas que acordam certo dia e falam assim, eu sei exatamente o que é bom para a humanidade. Alguns anos depois você tem uma ditadura. E o que acontece quando uma pessoa discorda do ditador? Paredão de fuzilamento. Por quê? Porque ela está discordando da pessoa que tem certeza do que é bom para todo mundo. Então, no fundo, Deus está falando, se cada um assumir para ser esse peso, todos vocês vão se tornar mini ditadores. E no capítulo 4 a gente já vê isso acontecendo. Um irmão discorda do outro e mata. Esse é o peso de carregar um atributo divino sem ter os outros atributos. Deus é onipotente, onisciente, onipresente, ele sabe de todas as coisas, ele sabe o que é melhor, ele tem o poder da criação, ele faz tudo, mas ao mesmo tempo ele sabe de tudo. O ser humano não tem esses atributos. O ser humano está restrito a confiar em Deus e descansar nele, cumprindo seu propósito como imagem. Quando a serpente diz, é verdade que Deus disse não coma de nenhuma árvore, a mulher ela se coloca num papel que Deus não deu para ela. A mulher começa agora a tentar defender Deus diante da serpente. Não, Deus não fez isso. Só que Deus não tinha pedido para Eva ou para Adão defendê-lo. O que Deus havia pedido? Para confiar. Você só tem que confiar, você só tem que obedecer. Mas não, ela já se engaja nessa coisa e a serpente então começa a distorcer aquilo que Deus havia falado e prometer para Eva os efeitos daquilo que acontece com Deus, mas sem os atributos. Você vai ter os poderes de Deus, mas sem a sabedoria de Deus, sem a inteligência de Deus, sem todos os outros atributos que Deus possui naturalmente, né? Um teólogo chamado John MacArthur, ele explica que a partir do momento em que Adão e Eva comem do fruto, pela primeira vez a mais mortal força espiritual foi secretamente contrabandeada no mundo. A suposição de que aquilo que Deus havia dito estava sujeito a julgamento humano. Deus, o Senhor falou isso, mas... E se você for pensar bem na nossa vida hoje, a essência de cada pecado que nós cometemos não é exatamente isso? Deus, eu sei que o Senhor disse, mas... Às vezes é consciente, às vezes a gente já está no impulso, né? A gravidade do pecado já empurra a gente numa direção que a gente não consegue parar. Mas todo e qualquer pecado na nossa vida é basicamente, Deus falou, mas eu acho que pode ser diferente. Adão e Eva deram esse pontapé inicial e a gente está jogando esse jogo, basicamente, até hoje. Então toda a Bíblia, com exceção dos 2 e dos últimos primeiros capítulos, não, primeiro e os 2 últimos, é a descrição, Deus falou, mas... E aí a Bíblia vai descrevendo histórias de pessoas que falam mais. E também histórias quando eles dizem, ok, Senhor, eu acredito, eu confio, vou fazer. E a diferença que isso faz, individualmente, coletivamente e assim por diante, né? Mas a gente vai ver o desenvolvimento da história. Verso 6. Vendo a mulher que a árvore era boa para se comer. Olha só, ela está tomando uma decisão consciente aqui. Ela viu que a árvore era boa para se comer. E é muito interessante a expressão boa para se comer. Quem que definiu que a árvore é boa para se comer? Deus ou a mulher? O que Deus tinha falado sobre a árvore? Não é bom para você. Aqui está o centro do pecado. Deus tem a definição do que é bom e certo e do que é mal e ruim. Eva falou assim, eu vou definir algo que Deus já havia definido o contrário. A mulher definiu no coração dela de que a árvore era boa para ela. Aqui começou o pecado. O pecado não é pequenos filetes de ações. O pecado está aqui. Está na disposição da confiança dela para com Deus. O todo aqui é o pecado. Não, claro que o pecado não está a chegar perto da árvore, o pecado não está no ouvir a serpente. Ela definiu no coração dela de que ela não confiaria mais em Deus. E aí, a consequência natural disso, ela decidiu que era boa para se comer, era agradável aos olhos e árvore desejável para dar entendimento. Mas qual entendimento é esse? Adão e Eva tinham acesso a alguma fonte de informação no Éden? Sim ou não? Você quer uma melhor fonte de informação do que quem criou todas as coisas? Que tipo de acesso a entendimento ela quer? Não é acesso à informação, é a imposição daquilo que é bom e que é ruim. E aí ela toma do fruto, come e dá ao seu marido. Então se você pensar
no ato de comer como uma ação de pecado. Essa ação de pecado, ela é uma consequência, um fruto de algo que já começou no coração dela. Então, muitas vezes a gente coloca no nosso entendimento, às vezes, de cristianismo, né? É pecado fazer isso, é pecado comer aquilo, é pecado ir a tal lugar. São ações pecaminosas. Só que todas elas são consequências ou sintomas de algo que já começou aqui. Deus falou que não, mas eu não confio na palavra de Deus. Esse é o pecado de fato. Essa é a doença. Qualquer coisa é um sintoma dessa doença. E muitas vezes a nossa abordagem religiosa é o quê? Tratar sintoma. Se eu não for a tal lugar, se eu não comer tal coisa, logo não serei mais um pecador. E aí, muitas vezes, você cria situações para lidar com esses sintomas que continuam perpetuando o mesmo sentimento de desconfiança de Deus. Você não confia em Deus para curar essa sua doença. Você continua perpetuando os mesmos problemas de, não, eu vou dar um jeito. A partir do conhecimento que eu tenho de mim mesmo, eu vou resolver o problema. Você continua não confiando em Deus. E se isso não saiu através desse pecado, vai dar vazão através de outro pecado. Egoísmo, arrogância, orgulho, né? De algum jeito isso vai aparecer, porque o pecado, a doença em si não foi tratada, né? A partir do momento em que ela come e dá ao seu marido, os efeitos dessa desconfiança começam a ficar cada vez mais presentes, né? Eles percebem que estavam nus, ou seja, eles se colocam então numa posição de vulnerabilidade e agora eles costuram folhas de figueira e fazem cintas para si. Imediatamente, eles já começam a tentar resolver o próprio problema deles. Só que eles estão fazendo o quê? Eles estão colocando band-aid. Eles estão tratando um braço decepado e colocando um band-aid em cima para tentar estancar o sangue. Ao ouvirem a voz do Senhor Deus, que andava no jardim quando soprava o vento suave da tarde, o homem e sua mulher se esconderam da presença de Deus entre as árvores do jardim. E Deus chamou o homem e lhe perguntou, onde você está? E ele respondeu, ouvi tua voz no jardim e porque estava nu, tive medo e me escondi. Deus perguntou, mas quem é que disse para você que você estava nu? Por acaso você comeu da árvore da qual ordenei que você não comesse? Claro que Deus sabia, mas a consequência lógica é, peraí, se você está nessa posição de medo, de vergonha, de vulnerabilidade, algo mudou na sua relação comigo. Eu sei que a manifestação lógica disso era ter comido o fruto, mas você já está se escondendo de mim justamente porque você não confia em mim. Então veja, o desconfiar de Deus ou ter medo de Deus é o quê? É a doença ou o sintoma? É o sintoma. Já existe uma doença ali acontecendo. Deus já percebeu, existe um sintoma aqui acontecendo. Então o homem disse, a mulher que me deste para estar comigo, me deu da árvore, né, do fruto da árvore, e eu comi. Veja que até 2 ou 3 versos atrás é uma só carne. Né? Tanto que os dois se chamam Adão. Os dois são humanidade, se tornam uma só carne, tal. Não, a mulher que o Senhor me deu, eu amo muito. Eu acho muito interessante, né? As pessoas falam assim, não, Adão comeu do fruto porque ele amava muito Eva e não queria que ela morresse sozinha. 2 versos depois, foi ela. A culpa é dela. Se alguém tem que ser jogado debaixo do ônibus aqui, é ela. Você percebe como a lei da entropia não degrada simplesmente as coisas físicas, mas também sentimentos, emoções, relações. A partir de agora, essa filosofia desse amor que cria, você tem agora a oposição, um egoísmo que destrói. E essas duas forças agora elas vão ser antagônicas no resto de toda a existência humana que a gente vê na Bíblia. Orgulho, humildade. Egoísmo, altruísmo. Tomar, dar, entregar. São sempre filosofias, forças em oposição. Porque antes você tinha o bom, o belo, o bonito, o correto. Tudo aquilo que diz respeito a esse amor que cria. Agora você tem uma força oposta agindo no coração do ser humano. Né? A mulher vai basicamente culpar a serpente ali. Então, no fim das contas, todo mundo está culpando Deus, né? Porque foi Deus que fez tudo. Então, veja, a gente viu como é que funciona a imagem do ser humano dentro dessa manifestação do que o ser humano vai fazer. Você tem a bênção de Deus, verticalmente. Horizontalmente, você tem a humanidade se relacionando uns com os outros em amor, uma só carne, essa coisa toda, para multiplicar e encher, e sujeitar e dominar a terra, né? Governando debaixo do governo de Deus. O que acontece com essas 3 relações aqui? Algo que era a bênção divina se transforma em medo. Algo que era unidade, comunhão, se transforma em acusação, em divisão. E aquilo que era para se sujeitar, para cuidar, para cultivar e guardar, começa a ser degradado cada vez mais. As 3 relações da humanidade, com Deus, com o próximo e com a terra, são totalmente afetadas. Lembra? O povo de Deus, na terra de Deus, sob o governo de Deus. O povo de Deus está brigado entre si. A terra de Deus está degradada. O governo de Deus foi explodido. Eu não quero mais o governo de Deus.
Só que no meio de todas essas maldições que Deus coloca, e ele ainda vai, algumas são naturais, né? O medo, a desconfiança, tudo isso são consequências naturais da desobediência. Mas Deus vai colocar diante deles algumas maldições. E na nossa cabeça, maldição é sempre algo ruim, né? Só que, de novo, a linguagem bíblica de maldição, ela às vezes pode ser, por exemplo, o pai que coloca o filho de castigo. Essa é uma maldição. Você não vai mais jogar videogame por 2 semanas. Essa é uma maldição. Mas ele não está querendo prejudicar o filho. Ele está querendo estancar um problema que o filho está tendo. Então, Deus vai colocar essas maldições na frente do ser humano. Mas a primeira maldição que ele coloca, que na verdade é uma bênção, é o que a gente vai chamar na teologia de proto-evangelho. É a primeira manifestação do que Deus haveria de fazer para corrigir o problema que a humanidade criou. Então o verso 15 diz lá de Gênesis 3, porém inimizade entre você e a mulher, falando para a serpente, entre a sua descendência e o descendente dela. Este lhe ferirá a cabeça e você lhe ferirá o calcanhar. Aqui tem todo um estudo teológico de todas as implicações disso, mas por enquanto o que a gente precisa entender? Essa inimizade que vai ter entre a mulher e a serpente pode parecer uma maldição, mas o que Deus está falando? Por mais que você esteja inclinado a fazer o mal, a seguir a filosofia da serpente, você sempre vai ter a percepção de que isso é o mal. Você não vai perder esses limites. Por mais que você sempre esteja inclinado a fazê-los, você vai fazê-los. Mas sempre vai ser uma coisa aversiva. Você vai ver, você não vai conseguir nunca na sua vida transformar o mal em bem. Redefinir as coisas que eu já defini. E aqui ele coloca aquela que vai ser a promessa que vai delinear todo o restante da Bíblia. Vai haver uma descendência agora da mulher que vai se levantar para pisar a cabeça da serpente. Ou seja, para acabar com esse engano, com essa destruição, com essa filosofia, alguém vindo da própria humanidade vai resolver o problema que a própria humanidade criou. Por outro lado, como essa descendência da serpente vai ser o tempo todo ameaçada, o que ela vai fazer? Ela vai brigar de volta. Então, no restante da Bíblia, você vai ver sempre essas duas descendências, essas duas sementes. A palavra hebraica que é será, semente, descendência, a linhagem. Então, a Bíblia vai ser a história que vai seguir a linhagem de Eva, até chegar no Messias. Enquanto isso vai se desenvolvendo, você tem a outra linhagem, o tempo todo tentando destruir e acabar com a linhagem divina. Então, nos versos seguintes, a gente não vai ler, mas Deus vai então aplicar os castigos ou as maldições aqui a Adão e Eva, né? O exílio e a morte, ou seja, você está exilado da presença de Deus, porque Deus é santidade, né? A gente falou um pouquinho sobre isso. Deus é santidade, Ele é glória. Então, tudo que é errado e contrário ao seu caráter vai ser destruído. Então, Deus afasta o ser humano da sua presença, no sentido, né, dessa relação que eles tinham antes. Consequentemente, você perde o acesso à fonte da vida, então a sua vida está limitada agora. Você vai ver com a humanidade ali a dominação do homem para com a mulher, né? A submissão que a mulher vai ter que se colocar diante. Aliás, né, não é que ela vai ter que se colocar, vai ser uma consequência natural. Antes você estava dentro de uma relação equilibrada, onde um buscava o interesse do outro, onde um servia ao outro. Agora você tem duas forças, uma opostas à outra, cada um buscando o seu próprio interesse. O que vai acontecer? Cada um buscando sempre a sua própria vontade, o mais forte vai dominar o mais fraco. Talvez mais sagaz, mais inteligente, vai dominar o mais limitado. Agora, no caso, a mulher para com o homem, né? Quem é mais sagaz vai dominar quem é mais retardado, tipo os homens, né? Então, o que ele fala? Ele fala exatamente isso, né? O homem vai dominar a mulher. O desejo dele vai ser contra ela. Só que ela vai fazer o quê? Ela vai usar desse desejo para poder conseguir o jeito dela também. Então vai ser assim, um utilizando a força bruta, a outra utilizando o jeitinho de... Sabe? Por quê? Porque está cada um tentando buscar o seu próprio interesse. Não é mais uma mutualidade, um servindo o outro. O dar e o receber. Agora é só o receber. E o que eu preciso fazer para receber o tempo todo? Então você percebe, cada uma dessas relações, elas vão estar debaixo do pecado. A terra vai produzir agora suor, espinhos, dificuldade. Algo que era bom, belo, perfeito, agora, de fato, vai ser totalmente degringolado. E finalmente, no finalzinho do capítulo 3, o Senhor faz roupas de pele para a mulher e para Adão, né? Para Adão e sua mulher. E aqui a gente vê, pela primeira vez, algo que vai ser um símbolo muito forte no decorrer das Escrituras, que é o sacrifício. Ou seja, algo que é inocente, que não teve nada a ver com o problema, vai sofrer para poder dar vida, ou pelo menos dar condições de vida para aquele que de fato é o culpado, né? Para poder ter peles, para poder cobrir o pecado de Adão e Eva, um outro ser que não tinha nada a ver com a história vai ter que ser morto, vai ter que derramar sangue, né? E aí Deus diz, eis que o homem se tornou como um de nós, a pluralidade aqui de novo, né? Conhecedor do bem e do mal. E aí a gente vai impedir que ele tenha acesso à árvore da vida, coma e vive eternamente. Por quê? Deus está amaldiçoando o homem agora com a morte. Isso é bom ou é ruim? Imagina você ser um pecador arrogante, que destrói tudo ao seu redor para todo sempre. Então a gente vai limitar isso.
Eles perdem, então, o acesso ao jardim do Éden, à árvore da vida. Então você tem agora o povo de Deus em oposição à linhagem da serpente. Deus vai continuar mantendo ali uma linhagem, um povo, mas a serpente o tempo todo tentando atacar essa linhagem. Na terra de Deus, não mais, porque agora eles estão em exílio. Eles não têm mais acesso ao jardim do Éden. Então vai acontecer algo agora nessa relação da terra de Deus, sob o governo de Deus, que também não existe mais. Porque eles se desconectaram do governo divino, da fonte da vida, né? Eles estão agora tentando estabelecer o seu próprio governo. Então vai ser o tempo todo agora a história, essa tensão entre uma coisa e outra. E a promessa de restauração de todas essas coisas. O capítulo 4, como eu disse, já apresenta pra gente a história de Abel. E aqui é muito interessante porque o texto vai falar que Abel oferece para Deus o fruto do seu trabalho, que são os animais. Caim resolve fazer do seu próprio jeito, de novo. As duas descendências aqui. É a mesma descendência, mas você está vendo que não é uma descendência física. Os dois filhos da mesma mãe, cada um é de uma descendência. Um tentando fazer a vontade de Deus, o outro tentando estabelecer a sua própria vontade. Só que olha que interessante, a gente discute muito a ideia da oferta. Não, a oferta de Abel era certa, por isso Deus aceitou ele. A oferta de Caim era certa, então Deus aceitou ele por isso. Mas o texto não diz isso pra gente. O texto diz, o Senhor se agradou de Abel e de sua oferta. Primeiro Deus se agrada de Abel. Porque, de novo, o problema não está, e quando eu digo o problema não está, é no sentido da intensidade da coisa. O problema não está no comer o fruto. O que me levou a comer o fruto? Não que esteja certo comer o fruto, mas o problema não está em ter trazido os frutos da terra. O que fez Caim trazer os frutos da terra? Era sua condição prévia o problema. Logo, Caim não se tornou inaceitável a Deus porque ele trouxe o fruto errado. Ele se tornou inaceitável a Deus porque a condição que ele se colocou diante de Deus era uma condição prévia de eu não confio na tua palavra. Então é o coração de Caim que é inaceito por Deus ou rejeitado por Deus. É o coração de Abel que é aceito por Deus. As ofertas são sempre a consequência dessa relação de confiança, de fé. É por isso que a salvação é pela fé e não pelo que a gente faz. Porque o que a gente faz é resultado de uma condição prévia de confiança ou de desconfiança. E aí Deus fala para Caim, Caim, após Caim ter sua oferta rejeitada, ter sido rejeitado por Deus, ele fecha a cara e Deus fala, por que sua cara está fechada? Se você fizer o que é certo, não é verdade que você será aceito? Só que se você não fizer o que é certo, eis que o pecado está o quê? À sua porta. Está à sua espera. O desejo dele será contra você, mas você precisa dominá-lo. Então Deus pinta para Caim aqui a figura da inclinação que o ser humano possui agora após Éden. Como uma espécie de fera que está atrás do arbusto, sempre esperando o momento certo para pular na gente. E se você pensar bem, não é assim a nossa vida? Por mais que a gente tenha uma consciência, a gente vem para a igreja, a gente fala assim, Senhor, eu quero fazer o que é certo. Mas a gente sempre está debaixo de uma pressão de que a qualquer momento essa fera vai pular e vai dominar a gente. Tem hora que eu tô tão irritado que minha mão começa a tremer assim, e aí um vislumbre assim de consciência toma de volta o controle e fala assim, mas por que eu tô tão irritado assim? Eu não consigo controlar, tipo, parece que você perdeu completamente o controle. É o tempo todo isso, e aí fala assim, mas eu preciso me acalmar. Ah, não, mas eu quero alejar esse cara. E você não consegue controlar isso, é o tempo todo essa disposição, talvez não dessa forma com outros. Talvez seja com algum outro tipo de problema que você tem, talvez com problemas que você nem imagina que tenha, mas é o tempo todo essa força que a qualquer momento ela pode te dominar e levar você a fazer aquilo que é totalmente a oposição à vontade de Deus, né? Então o ser humano agora ele vai viver com essa realidade de uma natureza pecaminosa, de uma inclinação de indisposição para com a vontade de Deus. O que antes era a escolha, Adão e Eva, vocês têm a escolha de fazer o certo e o errado. O ser humano, depois da queda, não tem mais essa escolha. A gente sempre vai escolher pelo que é ruim. Qualquer inclinação nossa a qualquer tipo de bondade da parte de Deus é sempre uma manifestação dele para conosco. Qualquer coisa boa que a gente venha fazer, seja a gente da igreja. Por que pessoas más e que não são da igreja às vezes fazem coisas boas? Porque é sempre a bondade de Deus agindo. Nunca a nossa, né? E aí olha que interessante. Caim vai então para a terra de Nod, ele se exila de Deus. Deus promete que mesmo Caim se afastando de Deus, Deus vai preservá-lo dentro da limitação da sua vida ali e tudo mais. Caim tem relações, funda uma cidade, né? A sua geração ali vai fundar a primeira cidade. Mas como é que é essa cidade? Como é que é essa sociedade? E aí você vê um dos descendentes de Caim, Lameque, e ele um dia chega para suas esposas, porque ele não está satisfeito com uma só, porque ele é o dominador, ele é o senhorzão, né? E eles ouçam o que eu digo, vocês mulheres de Lameque. Escutem o que eu passo a dizer. Matei um homem porque me feriu, e um jovem porque me machucou.
Se Caim é vingado 7 vezes, Lameque será vingado 70 vezes 7. O que essa história está apontando pra gente? O que está acontecendo agora com a violência no homem? Ela está escalonando, ela não está simplesmente subindo, ela está escalonando. Antes era vingança 7 vezes para limitar o número de vinganças, agora já é 70 vezes 7. O cara tropeçou em mim, eu sentei a bicuda na cara dele. O outro esbarrou em mim na fila, eu arranquei a cabeça dele. Totalmente desproporcional. Por quê? Porque cada um é juiz daquilo que quer para si mesmo. Não, eu julgo a injustiça. Eu tenho a condição de julgar a injustiça. E o nosso julgamento, por quê? Porque a gente tem o conhecimento do bem e do mal. A gente sabe discernir entre o certo e o errado, certo? O problema é que cada um tem sua própria opinião sobre o certo e o errado. E o que acontece? Você acha que não é justo, mas eu acho que para ser justo, eu tenho que aplicar um pouco mais de força. E aí, mas aí o outro vem, e aí cada vez mais você vai aumentando a violência. E essa sociedade que vai ser agora criada a partir da descendência de Caim, essa descendência que é a descendência da serpente, ela é completamente voltada para a violência, para a retribuição, né? Para o egoísmo. A partir de agora, no finalzinho do capítulo 4, Adão volta a ter relações com a sua mulher, tem um terceiro filho, no caso aqui, dentro do que é relatado, dentro dessa descendência, e diz que a partir dessa geração passou-se a invocar o nome do Senhor. Então parece que tudo está perdido. O que era o povo de Deus já era. Por quê? Porque agora você tem um povo que quer cada um arrancar a cabeça do outro para se sentir vindicado. E Deus fala assim, não, mas espera aí, a minha descendência vai continuar. A minha semente, a minha linhagem, a minha será aqui vai continuar, porque eu tenho um plano, eu tenho um propósito. A gente vai então desenvolver na sociedade, milhares de anos passam, né? É incrível quando você pensa no quanto a gente desenvolveu de tecnologia da época de Cristo até hoje, né? Que são 2000 anos. Você imagina o que aconteceu de Adão até Noé, que são 2000 anos. Os caras deviam ter muita coisa interessante, muita tecnologia, muita cultura desenvolvida. Só que o capítulo 6 vai falar pra gente que a maldade se desenvolveu tanto, se multiplicou tanto na Terra, e o texto diz, o desígnio do coração das pessoas era continuamente mal, ou seja, eles buscavam novas formas de pecar, novas formas de fazer a sua própria vontade. Então, aquela parceria de Deus com a humanidade, que havia sido colocada para trazer o bem e postergar o bem sobre a Terra, sobre a criação, o ser humano agora, tudo que ele gera é maldade, é desgraça, é imperfeição. E o que vai acontecer? É muito interessante que o relato da criação ele diz que as árvores vão gerar frutos segundo a sua espécie. Os animais vão gerar outros animais segundo a sua espécie. E o ser humano vai gerar filhos conforme a sua espécie. O que acontece quando uma espécie é perfeita, no sentido, né, de não ter erros, de não ter nenhuma coisa, e ela vai gerar outro segundo a sua espécie? Ela vai gerar outra coisa perfeita, uma cópia. O que acontece agora quando a forma está amassada? Tudo que sai dessa forma também está estragado. Então, se Adão e Eva agora são seres quebrados por dentro, com essa fera dentro de si que a qualquer momento pode ter um surto e matar outra pessoa, eles vão gerar filhos conforme a sua espécie. E aí você tem a humanidade toda vindo com esse mesmo sentimento, com essa mesma filosofia. E ainda assim, Deus chama pessoas, agora nessa linhagem, nessa descendência, para falar, olha, eu vou ter uma relação diferenciada com você, e a partir de você, os outros, segundo a sua espécie, vão ser abençoados, vão ser restaurados, vão ser redimidos, né? Então o restante da Bíblia vai ser a continuidade dessa história. E Deus fala que ele ficou completamente triste por ter feito o ser humano na Terra, e isso lhe pesou o coração. Né? O texto agora vai utilizar linguagens de sentimentos antropomórficos, né? Humanos, para falar que Deus estava ali. Só que o que Deus vai fazer em relação a isso? E esse é o restante de como a história vai se desenvolver de uma forma tão bonita. Só que antes disso vai acontecer um episódio que aparentemente é atípico na Bíblia. Deus vai gerar um dilúvio para destruir toda a raça humana. Quando você pega os capítulos 6, 7, 8 do dilúvio, você vai perceber que todos os passos da criação, que são a divisão da água e da parte seca, começa a se desfazer agora no dilúvio. É como se fosse uma descriação, até chegar o momento de que as águas cobrem toda a face da terra. E aí depois que tudo zera, que tudo é destruído, claro, você vai ter um processo da recriação agora. A água vai separar, vai surgir a porção seca, né? Daqui a pouco os animais, a relva e tudo mais. Todo o processo da criação acontece novamente. E olha só que interessante, a gente viu lá no capítulo 1, verso 26, Deus abençoou Adão, tal. Olha a linguagem aqui de Gênesis 9. Deus abençoou Noé e os seus filhos dizendo, sejam férteis e multipliquem-se. Ele não falou isso para Adão? Né? Todos os animais da terra, as aves, os animais, né, os peixes e tudo mais, tudo que se move, vão ter pavor e medo de vocês.
Antes existia um dominar a criação, só que agora essa dominação vai acontecer por medo. Mudou alguma coisa nessa relação. Mas ainda assim a gente observa aqui os três traços daquela mesma relação. Deus, através da bênção, Deus abençoa Noé. Eles vão ser férteis e multiplicados, vão se relacionar horizontalmente e eles vão dominar a terra. Então aqui a mesma face dessa relação. Verso 12. E aqui vai aparecer uma palavra-chave para o restante da história bíblica. Deus vai chamar essa relação, onde existe a bênção dele, que se manifesta na relação entre os seres humanos e o cuidado com a terra, de novo. O povo de Deus, na terra de Deus, debaixo do governo de Deus, ele vai chamar isso de aliança. E ele diz, esse é o sinal da aliança que eu faço entre mim e vocês, e entre todos os seres vivos que estão com vocês para todas as futuras gerações. Vou pôr o meu arco nas nuvens, e ele será por sinal da aliança entre mim e a terra. Quando eu trouxer nuvens sobre a terra e nelas aparecer o arco, então eu me lembrarei da minha aliança firmada entre mim e vocês, e todos os seres vivos de todas as espécies, tudo mais, de que eu não destruirei novamente os seres vivos. Acontece uma coisa muito interessante aqui. Deus coloca um arco no céu. E muitas vezes a gente conta a história do arco-íris, a gente fala assim, não, toda vez que você olhar para o céu, você vai se lembrar da promessa de Deus. Mas não é isso que o texto bíblico diz. O que o texto bíblico diz? Sempre que quem é que está falando? Deus. Sempre que Deus ver o arco, quem é que vai se lembrar da promessa? Ele vai se lembrar. Ele vai se lembrar da promessa que ele fez. De novo, são linguagens de emoções humanas, sentimentos humanos e tudo mais, mas o que ele está falando basicamente aqui? E aí quando você pensa no arco, qual que é a função de um arco numa guerra? É uma arma. Você aponta o arco para alguém, você flexiona e você atira uma flecha. E quando você olha para o arco no céu, ele está apontado para onde? Ele está apontado para o céu. E Deus está falando assim, eu não vou mais destruir a terra com água. Eu não vou mais aplicar esse tipo de juízo sobre vocês. Só que veja, a maldade vai continuar se multiplicando e eu vou precisar atacar essa maldade. Só que aqui você já começa a ver um vislumbre de algo diferente. A arma do juízo está apontada para quem? Para o céu. E ele sempre vai se lembrar disso. A aliança vai ser sempre essa promessa de que o juízo vai vir sobre o mal, mas ele está apontado para o inocente, não para o culpado. A mesma coisa que aquele vislumbre das peles de animais já mostravam para a gente ali no começo. E aí, para a gente encerrar essa parte aqui, a gente chega no capítulo 11, depois que Noé já se estabelece, as gerações continuam, né, em cima dos seus filhos. Depois que eles já são muitos ali, eles disseram, venham e vamos construir uma cidade e uma torre, cujo topo chega até os céus, para que tornemos célebre o nosso nome e para que não sejamos espalhados por toda a terra. Qual que era o propósito da aliança de Deus com a humanidade desde Adão? Sejam férteis, multipliquem-se e encham toda a terra. O que a gente vai fazer? A gente vai fazer um monumento ao nosso próprio nome para que a gente não tenha que ser espalhado. Para que a gente mantenha o nosso controle, o nosso governo aqui. Né? Então você tem aqui a criação de Babel. Babel, na verdade, é o nome hebraico que significa Babilônia. É o portal do céu. O portal do céu. É a tentativa humana. Deus, o que Deus tinha falado? O meu arco vai me lembrar de que eu vou providenciar a salvação para vocês. Eu vou trazer a salvação, mesmo a um custo pessoal. Na página seguinte, o ser humano fala assim, não, mas eu não vou confiar em Deus. E se o ser humano não confia em Deus, ele não entra no descanso de Deus. E ele começa a trabalhar para si mesmo. E qual é o fruto desse trabalho? Um monumento ao seu próprio nome. Eu vou construir algo para mim, para que eu possa providenciar os meios da minha salvação própria. O ser humano aqui você já observa algo que vai ser muito presente na Bíblia. A constante tentativa do ser humano de se auto-justificar, de providenciar os meios da sua própria salvação e não confiar. Então você tem um paralelo. O arco que lembra a salvação que vem de Deus, a torre que lembra o monumento. Eu vou chegar no céu por conta própria. Eu quero voltar para o Éden? Quero voltar para o Éden. Só que eu não quero voltar debaixo dos atributos divinos, debaixo do governo divino. Eu quero voltar, eu ainda sendo aquele que vai definir o que é bem e o que é mal. Eu não quero abrir mão disso, mas eu quero voltar para o Éden. Então o que eu preciso fazer? Eu preciso arrombar a porta. Eu preciso construir um portal até os céus. Né? Então o que Deus vai fazer? Uma outra maldição. Ele vai espalhar todas essas nações. Vocês não vão cumprir não, aliança? Então eu vou cumprir. Então Deus faz com que eles sejam espalhados por toda a terra.